A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 349 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos iniciando hoje o estudo da carta aos Hebreus. Essa carta maravilhosa que fala muito sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você consiga separar um tempo nesse dia, nesse domingo, para poder estudar a palavra de Deus. E eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo número 1 até o capítulo número 5. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 4 e o verso de número 15, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Bom, essa carta, ela contém aqui alguns mistérios. Por exemplo, conta o tempo exato em que ela foi escrita, mas acreditamos nós, pelas referências dos pais da igreja, que ela foi escrita entre o ano 60 e 70, também pelo fato dela citar ainda os rituais de sacrifícios, que eram realizados no templo, o que indica que o templo nessa época ainda não tinha sido destruído, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então uma data aí razoável entre 60 e 70 antes de Cristo. Nós também não temos ao certo a autoria dessa carta, Mas a maioria defende de que foi o apóstolo Paulo, principalmente pela referência que ele faz a Timóteo e por algumas maneiras aqui de se escrever, de se colocar as doutrinas bem parecidas com ele. Nós também aprendemos com essa carta que Jesus, ele é superior a todos os anjos, a Moisés, a todos os profetas, a Josué. Ele é superior ao templo, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior a tudo. Amém? E sem Jesus não há salvação. Então essa carta ela começa lá no capítulo 1, falando primeiro por quem Jesus falou no Antigo Testamento, ou melhor, por quem o Pai falou no Antigo Testamento e por quem agora, nesses últimos dias, ele tem nos falado. Diz assim, capítulo 1, verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a melhor maneira de Deus falar conosco hoje não é por meio da profecia, não é por meio de homens, e sim por meio de Jesus Cristo, ou seja, por meio da sua palavra. Se você quer ouvir a Deus falar contigo, estude a palavra de Deus. Se você quer ter uma revelação de Deus, leia a palavra de Deus. Ele também diz, já logo no verso 5, que Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque a nenhum dos anjos ele vai chamar de filho. E diz assim: Pois qual dos anjos Deus em algum momento disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Em nenhum momento nós temos os anjos dizendo: Você é meu filho e hoje eu te gerei, correto? Agora, é importante nós entendermos que Jesus aqui não foi gerado no sentido de que em algum momento Jesus nasceu, correto? Essa interpretação nos leva a duas visões. Primeiro, Jesus é eternamente gerado do Pai, ou seja, Jesus está constantemente sendo gerado, desde antes de tudo até o final de tudo. A segunda visão, e que também é bem pautada, é que esse gerar aqui representa a encarnação de Jesus, quando Jesus se tornou carne e esteve no meio de nós. Amém? Então Jesus aqui, ele é superior aos anjos. E ele vai dizer ainda no verso 13, e diz assim: Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse:
sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Algumas pessoas, por algumas interpretações do Antigo Testamento, chegam a dizer que alguns anjos são Jesus, né? Ou melhor, um anjo é Jesus, pela grande glória e designação que é apresentada a ele lá no Antigo Testamento. Mas não, nenhum anjo é comparado a Jesus. Jesus é o único chamado de Filho e ele é o único que está à direita do Pai. Depois, no capítulo 2, ele fala sobre o perigo da negligência, porque se os anjos foram condenados quando desobedeceram, né, nós também seremos condenados se desobedecermos a palavra de Deus. Então precisamos ter compreensão, compromisso, responsabilidade com a palavra do Senhor. E está lá no capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, ou seja, quem não leva a sério a salvação não vai escapar da grande ira de Deus que está reservado para os incrédulos e os pecadores. Amém? Depois nós vemos aqui ainda no capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, aquele por um pouco feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa dos sofrimentos da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Nós vemos que Jesus, na sua encarnação, ele era um pouco menor do que os anjos, como nós somos também, menor do que os anjos. Mas ele enfrentou o sofrimento de morte e assim foi coroado, né, de glória e honra. Bom, assim Jesus, ele tem poder de nos ajudar, tem poder de oferecer salvação para nós. Por quê? Porque naquilo que ele foi tentado, ou seja, naquilo que ele sofreu, ele é poderoso para socorrer a nós os nossos sofrimentos. Então, como algumas pessoas dizem, Jesus não me entende, ele não sabe a minha dor. Não, sabe sim. Ele foi tentado em todas as coisas que você é tentado. Ele enfrentou todos os tipos de sofrimento que você também tem enfrentado, correto? Então ele pode sim te socorrer e ele pode sim te ajudar. A palavra diz assim no capítulo 2, verso 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se Jesus sofreu as mesmas coisas que nós, se ele foi tentado as mesmas coisas que nós, ele é poderoso para nos socorrer nos dias de dificuldade. Amém? No capítulo 3, nós vamos aprender que Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, correto? Então Jesus, ele é superior a qualquer apóstolo e ele é superior também aos sumos sacerdotes e também é superior ao próprio Moisés, alguém que os hebreus sempre tiveram grande estima, grande admiração. E ele diz assim no verso de número 2 em diante: o qual é fiel aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Então o escritor está dizendo aqui, olha, os anjos são ministros de Deus, né? São bons, eles servem os filhos de Deus, os anjos servem a nós, correto? Depois ele vai dizer agora que Moisés também foi eficiente, ele serviu muito bem, com fidelidade, mas Cristo é maior do que Moisés, amém? Depois ele vai dizer sobre o perigo que é a incredulidade, a dureza de coração. O povo que andou 40 anos no deserto, eles se tornaram duros de coração, eles não se atentavam para a palavra de Deus, eles não criam na palavra de Deus. E esse perigo é agora apresentado com respeito à pessoa de Jesus. Aqueles que endurecem o coração a ponto de não crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, estão correndo o mesmo risco que o povo do deserto correu.
que é o de não entrar no descanso de Deus. Ou seja, se eles não entraram na terra prometida, nós podemos não entrar no nosso descanso celestial, correto? Então ele diz assim no capítulo 3, verso 7 em diante: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E lá no verso 13, no finalzinho, na última frase, diz assim: endurecido pelo engano do pecado. O que endurece o coração do homem? O pecado. Por que o pecado endurece o coração do homem? Para que o homem não tenha direito do descanso eterno, da vida eterna. Por isso é muito interessante, amados, é muito importante que nós venhamos cuidar do nosso coração, que nós venhamos nos preocupar em como nós estamos diante de Deus, para não sermos tentados, a endurecer o coração e não ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. E olha o que diz no verso 19: assim não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o pecado gera a dureza de coração, e a dureza de coração nos incapacita de crermos na palavra de Deus. Se nós não cremos, não temos como sermos salvos. Lá no capítulo 4, então, nós temos que a descrição de que Josué é quem deu a entrada para o povo na terra prometida. Josué, então, teria dado uma suposta, teria dado o suposto descanso que Deus havia prometido para o seu povo. Correto? Não. Josué não deu o descanso prometido por Deus. Josué fez com que o povo entrasse na terra prometida, mas o descanso verdadeiro eles não alcançaram. Olha o que diz o capítulo 4, verso 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, ou seja, o descanso que Josué deu para este povo não era o descanso que Deus tinha prometido, correto? Então ele vai nos incentivar a nos esforçarmos para entrarmos nesse descanso, para provarmos desse descanso, correto? E ele vai dizer isso visando a palavra de Deus. E ele vai dizer assim, verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e as medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Nós já vimos a importância da Bíblia Sagrada lá em Timóteo, mas agora nós estamos vendo ela muito mais enfatizada. Primeiro, porque aqui a palavra é de Deus, a palavra não é do homem. Segundo, a palavra é viva. Se ela é viva, ela tem uma vontade própria. Terceira, ela é eficiente, correto? Mais do que uma espada, mais do que um instrumento cirúrgico, porque ela tem poder de alcançar pontos que os homens não conseguem alcançar no interior humano. Depois, se você prestou bem atenção, ela é apta para julgar. Ou seja, não somos nós quem temos o direito de julgar a palavra de Deus. É ela quem nos julga quando nós estamos lendo. É ela quem está mostrando para nós que nós somos pecadores, que nós somos falhos e errantes. E é ela também que avalia, os pensamentos e propósitos do coração do homem. Olha o poder da palavra de Deus, Depois nós chegamos aí no capítulo 4, os versos 15 e 16, no qual está falando a respeito do sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus. Diferente de todo outro sumo sacerdote, Jesus é o único santo, perfeito e sem pecado. Em Jesus não dá para se atribuir falha alguma, correto? Porque ele não cometeu pecado, diferente de todos os outros sumos sacerdotes, que cometiam pecados e falhas. Mas Jesus é melhor do que eles, porque eles, mesmo sendo pecadores, não entendiam as dificuldades que as pessoas tinham. Mas Jesus não, ele sendo perfeito, entendia os pecadores. É isso que está dizendo aqui, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ou seja, em tudo Jesus foi tentado.
tudo quanto é proposta de falha, de erro que alguém poderia ser tentado, Jesus foi também. Porém, ele não pecou, como os demais sumos sacerdotes e homens pecaram. Então o verso 6 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Ou seja, você está passando por dificuldades, está passando por um momento difícil, precisa chegar diante de Deus, Jesus é o caminho. Você não precisa de outro nome, não precisa de outra pessoa, você não precisa de qualquer outro meio para buscar a Deus. Jesus é o único meio, é o único caminho, é o único veículo, é a única pessoa que te leva a Deus. Depois, no capítulo 5, nós temos o sumo sacerdócio de Jesus desvinculado com o sumo sacerdócio levítico, correto? Por quê? Porque o sumo sacerdócio levítico representa um sacerdócio temporal, um sacerdócio incompleto, imperfeito e um sacerdócio que é apenas uma representação do celestial. Mas o sumo sacerdócio de Jesus, ele vem da ordem, do legado de Melquisedeque, correto? Quem é esse Melquisedeque? Ele foi um sumo sacerdote antes de Levi e ele teve os seus dias não contados. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem esposa, ele não tem filhos, né? E ele é rei de Salém, ele é príncipe da paz e ele tem poder para abençoar, receber dízimos, e ele parte pão e ele reparte o vinho. Então esse sumo sacerdote Melquisedeque, muito, mas muito claramente, está apontando para Jesus. Amém? E é dele que Jesus herda o sumo sacerdote. Aqui também nós vemos que Jesus é o autor da nossa salvação. Está lá no verso 9. O autor é aquele que cria, ou seja, assim ninguém, novamente, em uma outra carta, em outra oportunidade, são muitos exemplos, ninguém consegue se salvar fora de Jesus. Por último, nós vamos ver no capítulo 5 que o apóstolo Paulo parecia ter dificuldade de explicar essas coisas para os hebreus. E não porque ele não tinha capacidade de explicá-las, mas porque eles eram imaturos, correto? E essa carta, ela é de um nível de entendimento muito elevado. E segundo Paulo, ela deveria ser entendida facilmente. Poucas pessoas nas igrejas entendem o real significado dessa carta e dos ensinamentos aqui, correto? O que mostra, assim como os hebreus tinham a maturidade para entender o que estava escrito, nós também temos tido nos nossos dias uma imaturidade para compreender as verdades escritas na carta aos Hebreus. Então, nós vemos uma necessidade que nós temos de nos aperfeiçoarmos na leitura sagrada, na interpretação e na busca de Deus. Para quê, pastor? Para nós chegarmos ao entendimento de que Jesus realmente é superior a todas essas coisas e a muitas outras coisas que nós idolatramos nos nossos dias, e termos o entendimento de que a salvação e a misericórdia só vem por meio de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore o Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar. Que o Senhor seja exaltado, seja engrandecido e seja louvado. Cremos, Senhor, entendemos que Tu és superior, maior, mais excelente do que qualquer outro nome, do que qualquer outro homem ou do que qualquer outra pessoa. Fortifica, ó Pai, a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, para que venham ser postas somente em Ti, para que assim nós possamos ser edificados, fortalecidos e capacitados para o louvor da Sua glória. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias e nós iremos ler a Bíblia inteira esse ano. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.